Saudações. No que diz respeito ao processo seletivo simplificado do edital 31/2021, eu fiz o upload para o site do eDocs, documentos eletrônicos, os documentos inerentes à minha reivindicação, à minha reclamação. Vamos recordar o que aconteceu. Eles me convocaram para uma vaga de matemática e me eliminaram. Solicitaram meus documentos, eu apresentei os documentos e me eliminaram do processo com a justificativa de que eu não atendia os requisitos mínimos. Está aqui o documento na tela. Então está aqui, ó, termo de eliminação. Aí tem aqui, declaramos que o candidato Pablo Gomes Mariano, classificado na disciplina matemática, município de Vila Velha, foi eliminado do processo seletivo simplificado conforme edital número 31/2021. Esse é o documento de eliminação. Agora, qual foi a justificativa para me eliminar? Está aqui, ó, ela assinalou aqui. Na hipótese da não comprovação dos requisitos mínimos exigidos para o cargo ou dos itens a serem considerados na avaliação de títulos, o candidato estará sumariamente eliminado do processo de seleção. Anexar cópia do documento, título e da ficha de inscrição a este termo. Muito bem, então ela disse que eu não atendia os requisitos mínimos. Agora, observe o que a própria servidora escreveu aqui embaixo. A razão pela qual eu fui eliminado. O candidato é licenciado em matemática. Isso aqui é verdade, eu sou licenciado em matemática. Está aqui o diploma. Ralei muito para conquistar esse diploma, estudei bastante. E ela me eliminou com essa justificativa. Por quê? Porque o processo seletivo era para não habilitados. Isso estava lá no título, né, da documentação. Processo seletivo simplificado para não habilitados. Mas o que acontece? Esse aqui é o edital, tá vendo? A gente tem aqui matemática. Agora eu vou pesquisar. Se você observar aqui, ó, como eu já havia demonstrado em videoaulas anteriores, graduados em matemática. Esses aqui são os requisitos. Todos esses graduados aqui, ó, todos esses profissionais podem ministrar aulas de matemática. Inclusive, e óbvio, é claro, graduados em matemática. Tem o pessoal que está cursando ainda, que está lá no quinto período, né, a partir do quinto período, que pode participar do processo, mas os graduados, quem já formou, também pode. Então ela jamais poderia me eliminar sob esta justificativa. Isso aqui é uma aberração, né? É a prova cabal de que esse processo seletivo simplificado, na realidade, é um processo paradoxal complicado. O que eu estou querendo dizer com isso? Esses profissionais de seleção, no mínimo, desconhecem o edital no qual que rege o trâmite. Eles desconhecem. Eles me eliminaram com a justificativa absurda de que eu sou licenciado, e o edital permite que seja licenciado. Bom, já fiz o upload desses documentos, ficha de inscrição, tudo que foi solicitado eu apresentei, ficha de inscrição, xerox de documentos, documento de graduação, xerox, comentei que era licenciado e pronto, aí desandou tudo, ela já falou, você é licenciado, tá? Então não pode, demonstrando um desconhecimento do edital. O título da documentação não habilitados induz a esse conceito errado, né? Induz a esse erro, mas eles, enquanto profissionais de seleção, deveriam conhecer o edital. Posteriormente, em uma outra convocação, após examinar o edital com riqueza de detalhes, lendo tudo com atenção, eu demonstrei para um professor conhecido meu que havia acontecido um equívoco, ou seja, na primeira convocação houve um erro, eles desconheciam o edital. Na segunda não, na segunda eu dei ciência de que era possível ser graduado em matemática e eles deveriam sim contratar, né, caso todos os documentos estivessem corretos, que é o caso. Mas ao invés de retificar o problema, de corrigir o problema, o profissional, o professor que estava selecionando, disse para procurar os meus direitos. Ou seja, ele estava ciente de que estava errado. Eu dei ciência a ele de que eles estavam errados. Então, seguindo a orientação dele mesmo, fiz o upload da documentação para o site eDocs, né, documentos eletrônicos. Agora eu quero puxar um link dessa. Vamos ver o que vai acontecer. Vou
gravando os vídeos e fazendo o upload. Absurdo, né? O candidato é licenciado em matemática. Isso aqui não foi, acredito, quero crer que não foi má fé, foi um erro, né? Ela desconhecia o edital. Jamais ela iria colocar aqui, escrever isso e depois assinar, porque ela assinou, tá aqui. Ninguém ia fazer isso em sã consciência. Foi um erro. Bom, agora puxando um link desse processo seletivo simplificado para o processo eleitoral brasileiro, que vai ocorrer daqui a algum tempo, eu quero lembrar o seguinte, que essas urnas eletrônicas, caso venham apresentar algum erro de linhas de código de programação, e programação eu entendo muito bem, caso venha apresentar algum erro nas linhas de código que adulterem o resultado da votação, ou linhas maliciosas que subtraem votos do candidato X para o candidato Y e vice-versa, se isso vier a ocorrer, né, porque o povo vai estar monitorando, os jornalistas vão estar monitorando, todo mundo vai estar de olho, né, no processo eleitoral brasileiro. Se isso vier a ocorrer, o que tem que acontecer? Tem que auditar essas urnas, tem que averiguar e não fazer exatamente o contrário do que disseram os profissionais lá do TSE, que vão oficializar o resultado imediatamente. Negativo. Se auditar e apresentar erro, alguma falha, alguma inconsistência, tem que auditar e tem que resolver o problema. Caso eles queiram tocar para frente de qualquer jeito, com erro, com tudo, o presidente pode lançar mão do artigo 142 da Constituição Federal do Brasil. Está aqui, ó. Porque você está vendo que tem erro aqui, né? Nesse processo seletivo simplificado, tem erro, estou provando para vocês que tem erro nesse negócio. Nas urnas, se ficar comprovado que tem erro ali também, ou erro de código, ou linhas de código maliciosas, não pode tocar para frente e procure seus direitos, não. Tem que chegar e acionar, o presidente tem que acionar mesmo, né, o artigo 142. O que está dizendo aqui? As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Então, se tentarem subtrair a democracia, fraudar a democracia, está aqui uma alternativa de como proceder, de como equacionar a situação. Tá certo? Então está aí o vídeo. Espero ter sido útil. Vamos aguardar o desenrolar desses processos seletivos. O candidato é licenciado em matemática e por isso está eliminado. É muita coisa doida que tem nesse país. Meu amigo, muito obrigado e até a próxima.